Olha, eu já estou devendo isso há um tempo para vocês, até marcar um tempo aqui para não ficar muito longo, mas do mesmo jeito que existe o treinamento para o físico, existe o treinamento para o mental. E acho que hoje em dia é uma das partes que a gente tem que treinar, e não tem como. Treinamento mental, ou ele é feito com um a um, de forma individual, presencial, ou ele também pode ser feito em coletivo, que é isso aqui, contato com material. Hoje eu estou gravando para vocês uma parte sobre motivação, que dentro dos preceitos que a gente conversou ontem, está muito em voga, porque a parte da ansiedade do atleta vem da motivação, bem como a depressão pré e pós-competição depende muito da oscilação dessa motivação. E o abuso de substâncias nada mais é do que a resposta a todos esses quesitos de ansiedade e motivação mal trabalhados desse atleta. Motivação é toda característica que pode levar um atleta a se destacar dentro de uma competição. E ela tem duas vertentes, a ativação e a direção. A motivação é ativada quando você tem um objetivo dentro de uma equipe e ela depende da intensidade e da persistência dessa equipe. Por exemplo, qual intensidade que vocês querem esse campeonato? É o tamanho da motivação que vocês vão ter. E a persistência é o seguinte, por quanto tempo que essa motivação mantém? Ela só dura hoje, amanhã e domingo, ela dura hoje, amanhã, domingo, antes, durante e após o jogo, ou na hora que toma o primeiro gol, cai esse nível de motivação. Além disso, qual que é a direção dessa motivação? Tem uma intencionalidade? No nosso caso, tem. Nós queremos passar de fase. E tem uma orientação à meta? Tem. Nós queremos chegar a um objetivo comum. Então, tudo isso influencia. Além disso, a gente tem que observar como que funciona cada atleta nessa perspectiva. Quais fatores pessoais e situacionais formam esse atleta dentro da motivação. Existem dois tipos principais de atletas, e é isso que traz aquela diferença entre o atleta que é muito bom e o atleta que é mediano, né? O atleta, geralmente, que ele é muito bom, ele é motivado para o sucesso. E por isso ele tem uma maior probabilidade de sucesso e no final a tendência é que ele procure esse sucesso. As reações que esse atleta vai ter é um orgulho na presença de alcançar o sucesso e os comportamentos são procurar situações de performance, situações que colocam ele à prova, procurar desafios e um alto nível de performance é o que ele entrega, ou seja, ele consegue entregar um bom jogo, um resultado. Já o atleta que ele é motivado para o fracasso, que ele é atleta mediano, ele evita situações de fracasso, ou seja, ele adquire muito valor ao sucesso de tal maneira que ele evita situações que vão colocar ele em risco. Qual que é a tendência do resultado dele? Evitar fracasso. E por quê? Porque, na verdade, as reações emocionais que ele vai ter é uma vergonha na frequência do fracasso, a presença desse fracasso. Ou seja, ele tem que apresentar um comportamento que evita a situação de performance, evita riscos e desafios e, por consequência, ele entrega um baixo nível de performance. Dois exemplos básicos para vocês entenderem. Pênalti. O atleta motivado para o sucesso é o primeiro atleta a pedir para bater aquele pênalti, porque na presença da conversão que ele tem convicção que ele vai acertar, ele vai ser o cara que decidiu a partida. Portanto, ele apresenta um alto nível, ele entrega muito bem isso para a equipe. Já o atleta que é orientado para o fracasso, não, ele evita bater o pênalti, porque no final a chacota é dele, porque ele vai errar. Ele não consegue entender que ele tem a probabilidade de acerto e toda a importância que ele tem para a equipe. Ele só consegue focar na orientação que tem para o fracasso. Tá? Um outro exemplo, o atleta de 1 contra 1. O atleta que ele é muito diferente, no 1 contra 1, ele parte para cima, independente da situação de se eu vou ganhar, se eu vou perder, porque na ideia dele, se ele passar daquele marcador e fizer o gol, ele é o atleta que levou o time àquilo. Já o atleta que é motivado para o fracasso, não, ele evita situações de 1 contra 1, ele desacredita do potencial e por isso entrega muito abaixo do que pode entregar. Para a gente entender isso, existe uma importância dos motivos na performance desse atleta. Tem os fatores fisiológicos, né, que é manter uma saúde, manter o corpo bem, a segurança de jogar num time, os motivos sociais, que é estar numa equipe, que tem os seus amigos, conseguir esse status de campeão, a autoestima de se sentir um bom jogador, de conseguir entregar, mas principalmente a autorrealização,
de saber que pode ser campeão, de conseguir, ou seja, no final, o que motiva um atleta a jogar aqui nesse time tem que ser o fato dele estar realizado de jogar no time. E para fechar, existem dois tipos de atletas e eu quero que vocês identifiquem qual atleta você é e como modificar isso. Nós vamos conversar no próximo momento. Existem dois tipos, o tipo vencedor e o tipo perdedor, que é aquilo que eu falo com vocês, né? Nós temos que mudar a mentalidade do nosso time. Eu vejo que muitas vezes a gente tem uma mentalidade que não condiz com os objetivos que nós queremos alcançar. O atleta que ele tem um tipo perdedor, ele é orientado para o fracasso, ele se julga demais, tem um autoconceito negativo, ele pensa em metas irrealistas, vamos ganhar ali a final sem tomar nenhum gol. Isso não vai acontecer. Ele tem uma motivação extrínseca, ou seja, porque meu amigo vai ver, porque o cara vai comentar, não é isso. Ele faz uma análise inadequada dos resultados, ou seja, coloca a culpa em tudo, menos no que realmente levou àquele resultado. Ele tem uma insegurança na hora do jogo, ele é orientado para as normas sociais, ou seja, o que fulano vai achar ou deixar de achar, e falta a autodeterminação, tanto de treino quanto de jogo, quanto o controle do que acontece no seu externo. Já o jogador vencedor, ele é orientado para o sucesso. Ele fala o tempo todo para ele mesmo, eu vou dar conta, eu vou conseguir, o time vai alcançar, tem esse autoconceito positivo. Ele apresenta metas realistas, ou seja, nós vamos jogar um jogo difícil, mas nós vamos ser campeão. Pode ser que a gente tome o gol, mas a gente vai conseguir chegar lá. E ele tem uma motivação intrínseca muito forte, ou seja, ele o tempo todo reforça dentro dele que ele quer alcançar. Além disso, ele analisa adequadamente os resultados, ou seja, atribui a culpa ao que realmente foi, se foi ele, se foi o grupo, se foi... Cada parcela de culpa é bem definida, ele faz esse auto-reforço positivo para ele e para o próximo, e ele apresenta segurança no comportamento. Ele entende o que ele tem que fazer dentro da quadra e faz aquilo. Ele é orientado para as normas individuais, ou seja, o meu papel eu vou cumprir, é autodeterminado nos treinos e nos jogos e apresenta um autocontrole gigante dentro e fora das quadras. É esse tipo de atleta que você tem que ser e é esse tipo de atleta que a gente precisa no domingo. Beleza, galera? Então, assiste esse vídeo quantas vezes vocês precisarem.